Começa agora mais um episódio do nosso podcast da Igreja Batista Betel, Noivo do Cordeiro. Muito prazer, eu sou o Wellington Ribeiro e hoje eu tenho um convidado especial também no dia de hoje. Gostaria que ele se apresentasse. Você clicou no vídeo, você já viu o thumbnail, já sabe quem é o Diácono Marcos. Apresente-se a nós, meu amigo. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu sou o Marcos, diácono da Igreja Batista Betel. Estou aqui já há 10 anos, fazendo parte dessa missão que Deus nos ordenou. Aleluia. Eu faço parte do diácono, como foi falado, faço parte de missões também, já trabalhei na liderança de jovens. Estamos aqui para somar e o que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. E sei que nessa noite Deus irá trazer algo maravilhoso para nós. Amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Marcos, pelo convite. De início eu já te agradeço. E nós estamos trabalhando nesse mês de outubro aqui em Betel o tema Abba Pai. Eu gostaria muito de convidar o Diácono Marcos para trazer para nós uma palavra. Quando eu fiz o convite, já dei para ele a direção, né, Marquinhos? Sim. Traz para nós uma palavra edificante a respeito desse assunto do Abba Pai. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, que está em casa também nos assistindo. Convide outras pessoas, se estiver junto com você, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas. Em nome de Jesus. Marquinhos, fica à vontade, meu amigo. Boa noite. Como foi falado, o Wellington, quando ele me fez o convite, eu busquei a Deus, eu orei a Deus e Deus me trouxe a direção de uma palavra, que eu creio que é uma palavra que vai falar ao seu coração, não aquilo que você queira ouvir, mas aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, que está lá em Mateus 5:48. É uma palavra bem assim, como eu posso falar com vocês, uma palavra que nos dá um ensinamento de como ser um pai ao qual Deus nos ensinou a ser, ao qual Deus nos direcionou, que vai falar assim: portanto, seja perfeito como é perfeito o Pai de vocês, que estão no céu. Essa palavra ela é tão interessante que ela vai nos ensinar como a gente devemos ser um pai, como o nosso Pai que está no céu tem nos ensinado. Eu venho aqui nessa noite falar com vocês que eu, quando me tornei filho de Deus, Ele tem me ensinado tantas e tantas coisas. Ele tem me direcionado porque Ele me deu a identidade como filho. E eu tenho obedecido ao que o Pai tem me orientado, o que o Pai tem me ensinado. E aqui essa palavra ela pode nos ensinar como a gente somos pais. Como muitos aí estão assistindo, são pais. Muitos aí têm o seu dever como pai sobre a sua casa. Então aqui ele nos ensina a ser um pai perfeito. Ele nos ensina a ser um pai aonde que a gente devemos ensinar para os nossos filhos, assim como ele tenha nos ensinado, assim como ele tenha nos orientado, como a gente devemos ser um filho obediente, um filho ao qual nós devemos seguir ao caminho dele. E um pai, ele tem que ensinar o seu filho a caminhar no caminho certo, ao caminho das bênçãos do Senhor, ao caminho aonde que não vai ter perdição, um caminho aonde que ele vai achar o caminho mais certo. E o Pai, ele tem nos ensinado isso. Eu, como muitos aqui sabem, há pouco tempo atrás, eu perdi o meu pai. Hoje ele não se encontra mais conosco, na minha casa. Mas só que o meu pai, ele tem me ensinado tantas e tantas coisas, que hoje a saudade bate e o legado que ele nos deixou, e a gente temos carregado aquele legado. E o pai, ele serve para isso. Quantas vezes meu pai, ele me corrigiu? Quantas vezes meu pai falava assim: ei, meu filho, isso não é certo. Ei, meu filho, esse não é o caminho certo. E hoje eu consigo entender que aquilo que ele me falava, aquilo que ele me corrigia, aquilo hoje em dia eu posso carregar comigo. Aquilo eu aprendi muitas coisas. Assim é Deus conosco. Deus também ele tem nos falado. Muitas das vezes quando a gente vamos fazer coisa, Deus ele tem nos orientado. Deus tem nos dado sinal que isso não é certo. Porque um pai ele não quer o mal para o seu filho. O pai ele só quer o bem para o seu filho. Assim tem uma passagem tão interessante
que a gente devemos meditar, que é uma passagem bem conhecida do filho pródigo. O filho pródigo, ele quis a herança dele num momento errado, no momento ao qual o pai queria cuidar, o pai queria ter ele por perto, mas ele foi desobediente e simplesmente saiu da presença do pai. Ele simplesmente saiu daquilo que o pai tinha para ele. Ele achou que aquela herança que ele ia ter era uma coisa que ele ia ter o resto da vida dele. Mas não, mas naquele momento o pai queria ele próximo. O pai não queria dar ele herança, o pai queria que ele ficasse próximo. Assim também é Deus com nós. Muitas das vezes a gente pensamos em sair da presença dele, muitas das vezes a gente pensamos em abandonar ele, mas ele nunca deixa nós, ele nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado, ele sempre está nos acolhendo, nos livrando. Quantos livramentos a gente temos durante o nosso dia que a gente nem imaginamos, mas é ele nos livrando. Quantas vezes que a gente aquele, assim como o nosso pastor mesmo, ele fala, aquele quase acidente. É o pai nos protegendo. Quantas vezes que eu, como um cara que vivi no mundo, assim, vivi no tráfico, vivi nas coisas erradas, e Deus, ele sempre teve a mão dele sobre a minha vida, porque ele foi um pai para mim. Ele me protegeu, ele me guardou, ele esteve comigo ao tempo todo, porque ele foi o meu pai celestial. Ele foi o meu pai que me protegeu, o meu pai que me guardou. Então ele tem nos guardado, ele tem a paternidade sobre a nossa vida, ele tem nos protegido a nossa casa. Então a gente, nessa passagem, como a gente vamos ler, a gente devemos entender que ele é o nosso pai. É ele que nos guarda, é ele que nos protege, é ele que nos dá força todos os dias. Ele tem nos ensinado, ele tem nos dado uma identidade nova, assim como ele me deu uma identidade nova. Quando ele me acolheu como pai, ele me deu uma identidade nova. Uma identidade onde que eu pude ser reconhecido como filho de Deus. Onde que eu pude ser reconhecido pela sociedade, um filho de Deus. Muda tudo, né, Marquinhos? Muda tudo. Marquinhos já nos contou experiências do bairro dele, diversas vezes, né, Marquinhos? Sim. De momento que você, antes de ser filho de Deus, era visto de uma forma, e a partir do momento que você se tornou esse filho, o filho que busca essa perfeição, que é o que o texto vai nos dizer, sede, pois, perfeitos, né? O filho que busca alcançar essa perfeição, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse podcast hoje, ele passa a ser testemunha do Senhor. Por onde você anda, o Cristo nos disse, né, em Atos, sede, pois, minhas testemunhas, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. E quando ele diz isso, testemunha é sair por aí anunciando Jesus. Verdade. Seja no seu caminhar, no seu falar, independente do que seja. O bom testemunho testifica ao Senhor Jesus. E as pessoas te veem diferente hoje, né, Marquinhos? Verdade. Como você falou aí, na minha pregação aqui mesmo, eu já dei esse testemunho, entendeu? Eu, pela uma pessoa aqui da comunidade, que me conhecia quando eu vivia no mundo do crime, ele olhava para mim e falava assim, isso aí não vai ser nada, esse não vai dar em nada, sabe? E essa pessoa, um certo dia quando eu fui reconhecido como filho de Deus, que aonde que eu tive uma nova identidade, eu fui uma nova criatura, essa mesma pessoa que um dia me discriminou, falou que eu não ia ser nada, eu passando de frente para ela virou e falou assim, olha para você ver o que Deus faz. Isso é quando a gente temos a paternidade de Deus. Deus, ele faz isso, Deus, ele nos muda, Deus, ele nos muda e mostra para a sociedade, mostra para aquele que um dia te discriminou, aquele que um dia te falou que você não ia ser nada, ele vai ver a paternidade, porque Deus, ele te dá uma nova identidade, e ele é o nosso modelo, a gente devemos seguir ele, seguir ao que ele nos orienta. E é interessante a fala desse rapaz, né? Ele disse o que Deus faz, não é o que ele fez, né? O que Deus faz. Não é a mudança que você escolheu fazer, é a mudança que Deus fez em você. Deus fez. Isso muda tudo, porque o Deus que é poderoso e transforma vidas, de fato, ele muda e dá testemunho dele próprio. É muito interessante, né? Isso é interessante porque, como eu falei aqui, muitos me conhecem aqui, sabe? A minha história, um dia ela foi uma história terrorista. Hoje não, hoje muitos que me conhecem,
já fala, como a gente está falando, muitos falam assim, olha, você vê o que Deus fez. Olha a identidade que Deus deu a ele. Hoje ele é um filho de Deus. Hoje ele tem um pai celestial. E quando o Pai Celestial ele está conosco, ele nos abraça. Ele nos protege. Foi o que eu falei, ele nos livra. Quantos livramentos a gente tem? Tanto que todo dia de manhã, quando eu acordo, a minha oração é essa: Pai, me guarda. Pai, me proteja. Pai, toma o meu serviço. Me livra de todo acidente. No meu serviço, na minha ida no trabalho. A mão dele está o tempo todo cuidando de nós. Exatamente. Às vezes a gente tem a oportunidade de ver, né? Isso. Igual teve um dia que eu estava indo embora para casa e um carro pulou na frente nossa, né? E eu com criança dentro do carro também, Marquinhos. Aí eu fiquei pensando, meditando nisso alguns dias depois, né? Poxa vida, Deus cuida da gente o tempo todo, cara. Mas às vezes quando a gente percebe esses quase acidentes, né? É o momento que Deus quer a glória para Ele. Verdade. Né? Porque nos momentos que a gente não está vendo Ele nos livrando, a gente não tem oportunidade de glorificar Ele. Mas quando a gente tem esse quase acidente, seja que for, uma faca para a dona de casa, né? Que quase passou raspando para poder arrancar um dedo, sei lá. Né? Exatamente. Mas quando a gente vê que é quase, a gente tem que glorificar. Exatamente, como é interessante, né? A gente falando do livramento, o que o Pai nos dá. É a mesma coisa, um exemplo, a gente que somos pai, a gente temos nossos filhos pequenos, a gente vê que vai acontecer algo com eles, a gente estamos ali para proteger. É verdade. E Deus é assim. Deus, quando ele vê que algo vai acontecer, deixa eu guardar o meu filho, deixa eu livrar ele disso aqui, porque isso aqui é que vai... Eu sei que vai acontecer. Vai acontecer. Então, Deus ele é maravilhoso. Deus ele faz as coisas assim. Quando a gente somos filhos de Deus, quando a gente somos chamados filhos de Deus, a partir daquele momento... Muda tudo na nossa vida. A vida da gente, ela se torna uma vida mais leve, mais suave. Vamos ter dificuldade, vamos ter problemas, sim. Mas uma coisa na minha vida eu aprendi. Os problemas, ele nunca vai acabar. Mas eu peço a Deus todos os dias para me lidar com aquele problema e me ajudar a vencer aquele problema. Porque a partir do momento que eu vencer aquele, vai vir outro. E o Pai está aí para isso, para nos proteger, nos guardar, nos livrar disso. Amém. Que bênção. Ele é maravilhoso. Que bênção, né, Marquinhos? Sim. E nós temos diversas outras histórias de testemunho para poder contar, mas a gente vai deixar para um outro próximo episódio, né, Marquinhos? Sim. Convidaria o Marquinhos mais uma vez para a gente poder tratar de um outro tema em uma outra oportunidade. Mas eu gostaria de te pedir agora, Marquinhos, para você trazer uma conclusão para nós. O que você conclui de tudo que a gente falou aqui nesse podcast de hoje, para edificação daquele que está nos assistindo em casa? Para você que está nos assistindo, eu quero trazer uma palavra hoje para você que tem um Pai sobre a sua vida. Às vezes você se sente abandonado, às vezes você se sente que não tem ninguém por você, mas o Pai Celestial, ele a todo momento ele está olhando por você. O Pai Celestial a todo momento ele está te guardando. E ele quer te proteger. E você que às vezes está aí, mas minha vida ela está perdida, minha vida ela está acabada. Ei, sua vida não está acabada. Porque lá do alto tem alguém que está olhando por você. E o nome dele é Jesus Cristo. Glória. Você que reconhece isso, entregue seus problemas, suas dificuldades na mão dele. Que tudo ele fará. Ele te protegerá, ele guardará a sua casa, a sua família. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Creia que Ele está com você ao seu levantar, ao seu deitar, ao seu caminhar. Onde quer que você esteja, o Pai Celestial está ao seu lado. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Amém? Amém. Bênção pura. Que bênção, meus irmãos. Fico muito feliz de poder partilhar com vocês uma oportunidade de estar aqui, sentado à mesa com o Diácono Marcos, e eu estou mais feliz agora. Depois de um dia atribulado, de muitas dificuldades, né? Todos passamos por isso. Não é privilégio só seu, nem só meu, nem só do Marquinhos. Todos nós vivemos no mesmo mundo, um mundo cheio de aflição. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque esse Pai está cuidando de nós. Graças a Deus esse Pai está cuidando de nós. Marquinhos, obrigado por sua participação aqui no Betelcast de hoje. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Esse é o Betelcast de hoje. Nós somos Igreja Batista Betel,
Noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui na Avenida Machado de Assis, número 596, no bairro Washington Pires, na cidade de Ibirité. Nós temos culto toda quarta-feira e domingo. Nosso culto de quarta-feira começa às 19h30 e nosso culto de domingo começa às 19 horas. Nós temos diversas outras atividades aqui, como culto de jovens, culto de homens, diversas outras atividades em Betel. Para você se antenar e saber o dia que tem cada uma dessas atividades, aqui embaixo na descrição você vai encontrar um link para o nosso Instagram. A equipe de mídia cuida muito bem desse contexto todo das nossas redes sociais e sempre que tem algum evento assim, você vai se informar por lá, tá bom? Que Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus.